Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar hoje mais um culto de oração. E eu gostaria de convidá-los, se você tiver algum pedido para fazer, escreva no chat aí ao lado, que no final nós estaremos orando por vocês. E agora nós iremos ouvir um louvor pelo Ministério de Louvor. Que nós possamos adorar a esse Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, meus irmãos. Como é bom louvar ao Senhor. E agora nós iremos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra em Filipenses, capítulo 2, o verso 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
dentre a qual resplandeceis como astros do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, que bom poder estarmos mais uma vez em Tua presença, para Te louvar e bendizer o Teu nome, e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nesta noite, e que o Senhor possa estar cada dia nos livrando de todo o mal. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, nós iremos ouvir um outro louvor.
de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Nesse momento, nós iremos ouvir a palavra com o nosso pastor Moab. O salmista diz: desvenda os nossos olhos, para que a gente possa ver as maravilhas da tua lei. Então, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Boa noite, queridos. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo ao culto de oração da Igreja Batista Betel. É uma alegria tê-lo aqui, é uma alegria e um privilégio muito grande aos servos e servas do Senhor poder cultuar, prestar um culto a Deus, né? Louvar, agradecer, como você fez no chat, como você pediu também. Nós vamos estar orando pelos seus pedidos ao final deste culto, pelas canções que entoamos ao Senhor, pela sua vida. Eu espero que você esteja bem, que a mão do Senhor, a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. A você que é da Betel, a você que não é da Betel, que Deus te abençoe. O lugar mais seguro e o melhor lugar do mundo para a vida de qualquer homem é na presença de Deus. É como o salmista disse, é no esconderijo do Altíssimo. Sejam bem-vindos ao culto de oração. Se porventura, meu irmão, alguma coisa, minha irmã, não esteja bem, que Deus possa ter misericórdia, que Deus oriente, que Deus guarde, que Deus produza fé. Através da reflexão da palavra, nessa noite, nosso desejo é que Deus possa ensinar, falar e abençoar a sua vida. Amém? Tudo isso vai passar. Nós louvamos a Deus por esse canal, onde aqueles que estão impedidos de vir legalmente por causa dos decretos, Deus te abençoe através desse canal. E aqueles que podem vir, que Deus te dê fé, que Deus te faça vencer a acomodação da carne, se for o caso, e que você venha glorificar a Deus conosco. Estava vendo o decreto agora, editaram um pontozinho do decreto, relaxando comícios, aglomerações, interessante. Mas as crianças não podem vir para a salinha, não é? E o povo não pode, uma faixa grande de gente não pode ir para a igreja, mas pode ir para outros lugares. Eu, sinceramente, no coração de um pastor, não acho que isso seja o caminho, porque aqui nós não fazemos aglomerações, aqui nós tomamos todos os cuidados. A igreja é o lugar mais seguro para servir em tempos de pandemia. Que Deus te dê direção, fortaleça a sua fé e que esta tribulação não se transforme em uma tentação. E se assim for, que Deus te ajude a vencê-la, suplantando os desejos de acomodação da carne de cada um dos amados. Nós estamos estudando o livro, a Epístola de Tiago. Estamos no capítulo 1, vamos para a quinta sessão do capítulo 1 de Tiago. Eu não tenho mais como voltar e fazer todo o resumo, porque já foram quatro sessões, mas
você pode vir nesse canal e buscar lá desde a primeira sessão do capítulo 1 e você vai poder acompanhar e entender o que a palavra nos diz sobre o passar por tribulação, o que a palavra nos diz sobre as aflições, o que a palavra nos diz sobre tentação, como vencê-la, como superá-la pelo poder da palavra do Senhor. Tudo isso você pode ver através deste canal. Na última sessão nós falamos sobre a origem do pecado, que exatamente quando dentro de uma provação se levanta uma tentação, e nós vimos que esta tentação, quando nós caímos por uma inclinação da nossa carne, porque Deus não tem nenhuma parceria com o mal, porque Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado pelo mal, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela fraqueza da sua carne. E vimos ali as ferramentas, conselhos e princípios que o Senhor nos dá para fugir dela. Nesta sessão, nós vamos no capítulo 1, nós vamos do 16 ao 18, são apenas 3 versos que vamos ler, e que vai falar, ao contrário, a origem do pecado foi o que nós vimos na semana passada. Nós vamos ver a origem do bem. Se o pecado e o mal são atribuições que o inimigo produz na fraqueza da nossa natureza pecaminosa e o desejo que ela tem, nós vamos ver que Deus é aquele que é o originador do bem, porque tudo que Deus fez, Ele diz, isto é bom, tá bom? É isso que nós vamos ver. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 1 da Epístola de Tiago, carta de Tiago, e a partir do verso 16, diz assim a santa palavra do Senhor: não vos enganeis, meus amados irmãos. Verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Verso 18, ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, eu quero te louvar por esta noite, por mais um culto de oração, por mais um privilégio de estarmos na tua presença, pelos irmãos que estão aí ouvindo, por aquele coração que precisa hoje de uma resposta, de uma direção, precisa ouvir a tua voz. Deus seja louvado. Deus, teu poder e tua graça seja manifesta no coração desta pessoa e desta família. Salva, Senhor, cura, restaura, dá direção, levanta e move as águas do teu Espírito sobre a tua amada igreja. Nós oramos que a tua palavra encontre um lugar no coração do teu povo nessa noite e transforme as nossas vidas no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós então Tiago continua falando sobre as lutas, sobre o período da provação, e já vimos aqui vários aspectos. Como eu falei na sessão passada, nós falamos da origem do pecado, né? Que o pecado ele pode acontecer dentro de uma situação de provação, não é? Do teste, e que dentro da provação a tentação se levanta, mas cabe a nós resistir, e o Senhor já nos deu todos os mecanismos através dos seus valores e princípios para vencermos esse momento e superarmos. E ficou claro que não é Deus, e que Deus não tenta ninguém, que Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Mas que pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós vimos ali tudo aquilo que leva um ser humano, um servo de Deus, a cair e a ser tentado e fraquejar na tentação dentro da provação. Falamos que esse povo estava vivendo talvez a primeira perseguição da igreja, mais severa, e falamos que Tiago mostra e traz o lado prático da vivência da palavra de Deus, e que agora esse povo estava tendo que mostrar e em Deus buscar forças para passar pela provação, pela tentação,
e mostrar a perseverança daquele que é santo e que entregou sua vida para Jesus. Nessa sessão do 16 ao 18, então ele começa dizendo, e é o primeiro ponto, ele diz assim no verso 16, acompanhe comigo, primeira coisa que nós podemos aprender aqui, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha, queridos, essa é a primeira coisa. Ele explica que o homem não pode acusar a Deus por estar passando por um momento difícil, por pecar, por cair num laço de tentação. Não pode. Ele já começa dizendo: não vos enganeis, meus irmãos. O que significa dizer que é comum a gente observar no gabinete, numa conversa informal com os irmãos, muitas pessoas crentes costumam questionar Deus: por que Deus permitiu, por que Deus está fazendo isso, por que Deus está permitindo isso na minha vida, por que Deus isso, por que Deus aquilo. De alguma forma essas pessoas estão colocando a culpa das coisas que estão acontecendo em sua vida, sobretudo do ponto de vista ruim, tragédias ou situações difíceis, estão colocando na conta de Deus, como se Deus fosse o culpado. Será que você já fez isso? Será que você tem feito isso, colocando para Deus essa situação, dizendo: porque Deus tem permitido, Deus é o culpado disso? O mundo, muitas pessoas no mundo culpam Deus, porque Deus permite isso, porque a miséria, porque tanta desgraça, como se Deus fosse o culpado. Tiago prossegue aqui no capítulo 1, progressivamente, de forma muito didática, explicando todo o processo da provação, da tentação, da origem de cada coisa, da origem do pecado que vem do próprio coração do homem, gerado por Satanás. E agora ele diz da origem do bem, da onde vem o bem. Então ele começa dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ou seja, não se engane quanto a esse conceito. Deus não faz mal para ninguém, Deus não deseja o mal para ninguém. O mal é resultado da cobiça do coração do homem, do coração caído, da natureza pecaminosa. Deus não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Deus não manda provação acima dos seus limites. A Bíblia nos ensina isso. E ele está dizendo: não se engane, não ponha a culpa em Deus, porque Deus só deseja, o texto sagrado diz, o bem para os homens e não ao contrário. Então é uma loucura culpar Deus pelo que você está vivendo. Veio o verso 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Aí ele diz no 17, veja aí o porquê que ele diz: não vos enganeis, meus irmãos. Diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Aqui ele explica que a perfeição do caráter de Deus, não há desvio no caráter de Deus, na pessoa do Senhor. Ele diz exatamente isso: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ele está falando aqui do caráter, da perfeição desse Deus que servimos, de quem Ele é. E há dois aspectos aqui interessantes dessa perfeição do caráter de Deus. A palavra dom aqui, ela representa duas situações: o ato de dar e o ato do objeto, que é dado. O ato de dar é que Deus deu o seu amor, Deus derramou o seu amor sobre a humanidade, sobre os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão gracioso, que em seguida o escritor demonstra e fala: porque deu o seu próprio Filho. É o ato do amor, na perfeição do caráter de Deus, e o ato do objeto desse amor, que foi Jesus. Você entende isso? Por isso ele começa dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não culpe Deus, porque Deus, ele diz no 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus é perfeito em seu amor, Deus é perfeito em abençoar. Não existe sombra de maldade, de destruição. Deus não pensa, Deus amou e prova esse amor dando Jesus para morrer por mim e por você, que merecia a morte. Olha que coisa tremenda, o ato de dar e o objeto dado.
Jesus foi este que veio, sendo Filho de Deus, morrer em seu lugar. Isso é bom, isso é o bem. Ao contrário da sessão anterior, onde o mal aparece na figura do pecado, tentando o homem, revelando o coração do homem, a cobiça, não é? Do coração do homem, como diz no verso 14, aqui ele diz, mas não se engane, não culpe Deus, não ache que o mal vem do Senhor, esse mal que provoca, que destrói o homem, não, ele diz pelo contrário, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, o que significa que vem de Deus, porque o caráter de Deus é bom. Deus, definição de um grande estudioso, de um teólogo, que diz que Deus, Espírito Santo e bom, pessoal, que em perfeito amor criou, sustenta e governa todo o universo. Deus é bom, Deus não quer o seu mal. Você precisa entender isso, e você precisa buscar a Deus, se curvar diante de Deus e pedir a ajuda do Senhor para passar por esse momento. Precisa entender o que o escritor está dizendo, todo dom perfeito, não há falhas. Eu e você somos falhos, eu e você somos pecadores. Deus não falha, Deus é bom, Deus é perfeito. Ele demonstra no ato do amor e no objeto do amor, dado em resgate por sua vida e por minha vida, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Que coisa gloriosa! E ele continua no verso 17, ele diz, vamos ler, toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora, Tiago faz aqui uma alusão aos luminares, à própria criação, um conceito judaico, uma visão judaica, de que Deus criou todas as coisas, os luminares, o sol, a lua, as estrelas, mas ele faz aqui uma alusão da rotação da terra, do posicionamento dos astros, do movimento que todo o universo faz em sua rotação, que gera sombra nesta rotação. Por isso ele diz, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que é Deus, o Criador dos céus e da terra, Criador do sol, da lua, das estrelas e de todo o universo. E ele diz na parte B, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, Deus não muda a sua opinião, Deus não muda a sua vontade. Deus é perfeito. Ele então passa a dizer que Deus é bom, que o ato de Deus em amor é bom, que o objeto de Deus do seu amor é Jesus entregue por você e por mim. Não culpe Deus pelo que está acontecendo, a desgraça ou pelo mal, porque provavelmente é o que vimos semana passada, é um ato de cobiça do seu coração dentro de uma provação, mas Deus não permite a provação para te destruir, senão para te aproximar dele. Que coisa, precisamos entender a palavra, e aqui ele está dizendo, então pare de culpar Deus, não se engane, você não vai resolver a sua vida colocando a culpa nesse ou naquele, inclusive em Deus, culpando pessoas. Tem pessoas que são especialistas em culpar o outro, cada um queixe-se do seu próprio pecado. O profeta disse, cada um queixe-se do seu próprio pecado. Ele disse, porque Deus é bom, não se engane. Todo dom perfeito, não há falhas. Ele diz, porque ele não é como o universo que se movimenta, que varia. Não há variação. Deus tem propósito, Deus não muda, Deus continua amando, Deus continua sendo perfeito. Ele fala sobre isso no verso 17. A justiça de Deus permanece, Deus não é injusto em nada que fez, que faz e que fará. Por isso ele diz, ao Pai das luzes, que representa a criação, o Criador de tudo, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não mudou. Então o que está acontecendo? Meu coração e o seu coração.
Deus não mudou suas promessas. Deus determina pela sua palavra o seu caminho. Deus determina pela sua palavra os valores e princípios para andarmos nos seus caminhos. Salmo 1, ele nos ensina o que está acontecendo no seu coração. O inimigo te faz pensar e acreditar a maldade do seu coração, a pecaminosidade do seu coração, a culpar a Deus ou culpar aquele ou o outro. Não. Deus não muda, Deus continua querendo o seu bem, Deus continua sendo Deus justo, perfeito, reto. Deus não faz isso, Deus não quer o mal, e nós precisamos entender isso, porque nós precisamos saber orar, nos aproximar, conversar com Deus, de forma a saber quem Ele é, e quando nós descobrimos quem Deus é muito melhor, porque nós tomamos mais confiança, mais fé, passamos com mais serenidade sobre as provas, porque temos a confiança de que Ele está conosco, conhecemos um pouco mais da nossa carne, do que ela é e aonde ela quer nos levar. Perceba isso. Agora veja o verso 18 comigo, por favor. Ele diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O ato de Deus em querer, sabe, a regeneração, ele aqui está falando do novo nascimento, da regeneração. Ele está falando aqui que, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não está em você o querer fazer, esse poder não está em você em querer vencer em si próprio. Ele está falando que aqueles que podem vencer e que vão vencer são regenerados segundo o seu querer. É a obra que Deus fez na cruz, que você recebeu como dádiva de graça, que faz você nascer de novo, regenera todo o seu ser, e aquele aponta que aquele que é regenerado entende isso e recebe isso, pois ele diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Quem nos gerou? Deus. Não foi você, e não é você que pode vencer ou fazer nada por si só. O ato de Deus em querer, em regenerar o homem, e não o homem a si mesmo, porque muitas vezes na hora da luta, da prova, nós queremos usar estratégias humanas para vencer, para superar, para tentar fugir daquela situação. Eu queria lembrar lá em 1 Samuel o episódio de Saul e Golias, quando o rei Saul tenta colocar em Davi sua própria armadura para ir vencer a batalha contra Golias, e Davi logo percebe e fala: eu não posso ir com isso. Veja que não são armas humanas, é pelo querer de Deus. Foi Ele quem decidiu, quem nos salvou, quem nos regenera, quem nos capacita a vencer, a ser uma nova criatura, a entender sua palavra, a saber passar por esses momentos. Agora, ele diz na continuação do 18, pois segundo o seu querer, Ele nos regenerou pelo que? Aí ele fala, por que ação? Quando eu sou regenerado? De que forma? Ele diz, pela palavra do que? Da verdade. Como Deus faz isso? Pela palavra da verdade. Observe, é a palavra da verdade. Há muitas pessoas que querem ouvir coisas que afagam o seu ego, que massageiam o seu ego, palavras bonitas. Às vezes ligam a TV ou veem no culto, quer ouvir uma mensagem assim que a levante, como se a palavra de algum homem pudesse fazê-lo. Só a palavra de Deus. Quando ele diz assim que é segundo o seu querer, mas ele coloca pela palavra da verdade, é porque tem muita coisa que às vezes sai do púlpito, ou sai da boca de alguém, ou conceitos que na verdade são palavras, mas não são as palavras da verdade. Ele está falando da Bíblia, da palavra de Deus, como é, como Ele inspirou, como Ele revelou, e não segundo o meu entendimento, não segundo o meu bel prazer de interpretação. A palavra liberta, a palavra produz fé, a palavra limpa, ela regenera, ela santifica.
A palavra de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mas ela está produzindo. Quando é a palavra, ela produz vitória, ela produz fortalecimento, ela produz a capacidade em Deus, pelo querer dele, pela regeneração, pelo novo nascimento, porque a prova, ela realmente é um teste daquele que nasceu de novo, e nós vemos construindo isso nesta epístola, no capítulo 1. Deus permite essas coisas, é o seu querer, mas ele regenera pela palavra, pela sua palavra, nossas vidas, pela palavra da verdade, porque há muitas palavras. Interessante que desde o primeiro século, desde o início da igreja do Senhor, que já existia as fábulas, os enganos, né? As mentiras infiltradas, né? O joio que parece com trigo, lembra daquela parábola? Mas não é, é joio, pequenininho ali, parece muito. Ele diz, é o querer de Deus, segundo o seu querer, ele nos regenerou pela palavra da verdade. Onde está a palavra de Deus no seu coração? Escondi a tua palavra no meu coração, para o quê? Para não pecar contra ti. Você é daquela terra boa que absorve a palavra e que produz a 30, 60 e a 100? Ou está naquelas 3 que caíram à beira dos espinhos, no terreno rochoso? Como é? Aonde de fato, como você absorve a palavra de Deus? O quanto você ama ela? Ela é a fonte de tudo, ela que vai regenerar cada dia e santificar a sua vida nesse ato do novo nascimento, da santificação. Meus amados, o escritor aqui está ensinando a este povo, a igreja do Senhor, como passar pela prova. E por fim, terminando aqui, para quê? Aí ele vai dizer na parte B, depois da vírgula, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele pode estar fazendo aqui uma alusão a este povo, aos primeiros cristãos, não é? Que eram realmente as primícias. Ele usa a figura aqui da colheita de Israel, não é? Israel colhia em uma ação de fé, levavam as primícias até a casa do Senhor, davam o melhor ao Senhor, dava das primícias ao Senhor. Ele usa a figura da agricultura para mostrar, seria mais fácil para a compreensão daquele povo, já que Israel era um país agrícola. Então, muitos textos é usado figuras de agricultura, perceba isso. E ele usa aqui, quando ele fala para que fôssemos como primícias, as primícias exatamente fazendo alusão que aquele povo colhia e o primeiro eles davam para Deus. Fala de fidelidade, fala de fé, porque dá. Quando a gente dá oferta, dá dízimo, é um ato de fé. Não é a igreja que te obriga, não é um pastor, não, você não está dando para homens, é um ato de fé, é um ato de gratidão. Israel fazia isso, e o Senhor diz aqui, o escritor usa esta figura para dizer, porque Deus fez isso, nos gerou pelo seu querer, o que significa também do chamado de Deus no coração, do novo nascimento, da regeneração, do teste daquele que é crente, que agora está sendo provado e testado, para dizer, de fato, como santo eu vou perseverar, não é? Ele diz, para que fôssemos, pela palavra da verdade, porque tem gente que passa 10 anos dentro da igreja, 20 anos, mas não consegue superar as crises, as dificuldades, porque fica escutando mingau, comendo mingau. Alimento sólido, o apóstolo Paulo fala, eu vos dou leite, não pude vos dar pão, não é? Como crianças espirituais, a palavra da verdade. Ele diz, para que fôssemos como primícias. Pode ser que essa igreja fosse as primícias de tudo aquilo que Deus iria fazer nos gentios, chamando o mundo para a salvação. Pode ser que a igreja, nós, o Israel que foi o povo, o primeiro povo da igreja do Senhor no primeiro século, nós, de alguma forma, também somos as primícias, ou fomos, não é? Para aqueles que ainda serão salvos, as primícias das suas criaturas. Que Deus possa ajudá-lo a entender a sua palavra e ajudá-lo a compreender que Deus não tem culpa. Pelo contrário, Ele é a fonte que vai lhe ajudar a vencer essa crise. Eu quero tirar aqui, então, algumas lições
dessa passagem, bem rapidamente. A primeira é a sua bondade, a bondade de Deus derramada em amor e no objeto desse amor que foi Jesus, regenera a vida do homem, o coração do homem. Regenerar é nascer de novo, é ser uma nova criatura. Esse amor também nos santifica dia após dia. Eu aprendo nesse texto que é do querer de Deus regenerar, que é uma ação de Deus, que é do poder do Espírito na vida do homem, pela sua bondade, abençoar, santificar, regenerar o homem pela sua palavra. Por isso a palavra de Deus é tão importante na vida do cristão. Eu também aprendo nesse texto que eu nada posso fazer por mim mesmo, é pelo querer de Deus. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Não adianta minhas técnicas, minhas táticas, eu não posso. E por fim, eu aprendo nesse texto que eu não devo jamais dizer que Deus é culpado de coisa alguma. Deus é abençoador, Deus é bom, Deus é amor, Deus quer abençoar, o que não significa que não há lutas e provas, mas ainda as provações é o amor de Deus preparando, regenerando, forjando sua igreja e o verdadeiro crente para suplantar toda a tentação, para suplantar toda a provação e se aproximar do seu Criador. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Eu quero orar com você nesta noite, pedir a Deus que te abençoe e te guarde. Vamos orar pelos pedidos também, pelos agradecimentos. Pai querido, Deus amado, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Oh Deus, obrigado. Tua palavra nos ensina que o Senhor é bom. O Senhor é a origem de tudo que é bom no universo. O homem é mau, o pecado tornou o homem mau, mas a criação é boa. O homem pelo pecado faz coisas ruins, mas nós não podemos culpá-lo. Pelo contrário, temos que te agradecer e dizer: Deus, faça esta obra de santificação, do trabalho, do teu querer na regeneração do novo homem a cada amanhecer, porque a tua palavra diz, o apóstolo diz que ele morre para o mundo e ele nasce para Deus, que precisamos morrer a cada dia. O Senhor diz: vós estáis limpos pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Deus, obrigado pela tua palavra, a palavra da verdade, cura o teu povo, restaura o coração, a fé, uma fé genuína, uma fé no autor da fé. Não é uma fé grande, é a fé num grande Deus, ainda que ela seja como um grão de mostarda, meu Senhor. Ajuda o teu povo a passar pela provação e possivelmente pela tentação, no nome de Jesus, sempre sabendo que o Senhor não gerou isso, que é a concupiscência da nossa fraqueza, da nossa carne, mas em seu amor, no ato e no objeto do amor, o Senhor está conosco, nos ajudando. Olha os pedidos, Pai, dessa família, desse irmão, dessa irmã que colocou aí, que está talvez desesperado, não sabe o que fazer, talvez não haja solução humana. Tu és o Deus de todo o impossível, e agindo o Senhor, quem impedirá? Chega junto a essa família, a esta situação, por misericórdia, e ajuda, Senhor. Também toma os enlutados e consola os seus corações, aqueles que lutam pela vida por causa de uma doença ou por causa dessa pandemia. Por tua misericórdia estende a tua mão poderosa, Senhor. Guarda e abençoa o teu povo, sustenta. Obrigado por aqueles que agradeceram, porque de fato até aqui nos ajudou o Senhor, e só estamos aqui por causa da graça divina e do amor com que Deus nos amou. A ti louvamos, te agradecemos por tudo, no santo e glorioso nome de Jesus Cristo. Obrigado, amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Sábado temos culto dos jovens, domingo temos nossa EBD, uma bênção, fundamentos da fé. Nós temos o nosso culto. Venha, não dê lugar à sua carne, né? Esmurre ela, como Paulo fala, esmurre ela, levante-se, venha cultuar a Deus. Não posso abraçar, mas pode olhar para o irmão, pode bater um papo, está todo mundo de máscara, estamos cumprindo todas as exigências. Este é o lugar que Deus quer abençoar a sua vida e falar com você. Isto é a igreja, o corpo, o edifício, a lavoura. É assim que é a igreja, isto é a igreja. E vamos orar para que tudo isso passe
e a gente possa voltar à vida normal. Tá bom? Nós vamos ouvir uma canção, depois nós estamos despedidos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e tenham todos uma boa noite. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, e ao culpado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito o Consolador. Finda-se